Beleza, agora vamos na próxima. Opa! Olha essa daqui, ó, tem uma restrição, tá vendo? Ah, então a gente não pode deixar a parábola infinita. Mas a sugestão que eu dou para todo mundo é faça como se fosse de R em R. Depois a gente apaga o excedente, tá bom? Então, bora aqui, ó. Delta b ao quadrado, 49, menos 4a. Então, como é menos 3, eu vou colocar um mais aqui. C. Ih, mas aí é menos 4, então vai voltar a ser menos. Não tem problema, tá? Então, nós vamos ter 49 menos 4 vezes 3, 12 vezes 4, 48. Ó que delta top, ó. 1 de novo. Bom, daí quem que vai ser então o nosso x, né? Menos o b, então vai dar 7, mais ou menos a raiz de 1, que é o delta, sobre 2a, então dá menos 6 aqui embaixo. X', x duas linhas. Vamos pegar o positivo primeiro. Ó. 7 mais 1, 8. Então, ficamos com 8 dividido por menos 6, que, simplificando por 2, vai ficar menos 4 terços. Pegando agora o negativo, ó, 7 menos 1, 6. 6 menos 6, menos 1. Bom, parábola para baixo, tá? Porque ali é menos 3. Ó, parábola para baixo. Corta em dois lugares também. Deixa eu destacar mais esse vértice. Espera aí. Isso, vamos deixar ele mais afuniladinho. Beleza. Vamos colocar aqui, então, as raízes. Tá lá. As raízes são menos 4 terços e menos 1. Ó, esse cara é 1, alguma coisa, então ele está antes, né? Então, menos 4 terços e aqui o menos 1. Como esses dois valores são negativos, quer dizer que o eixo y está à direita, né, do menos 1. Ó. Então, ele está para cá assim. Ó. Vou colocar ele por aqui. Agora, está faltando o quê? Aqui é o y, aqui é o x. Está faltando as coordenadas do vértice, né? Antes de você fazer as coordenadas do vértice, olha o domínio para ver se você precisa realmente fazer, porque vai que o vértice não está nesse gráfico. Como o x vai de menos 4, que está um pouco para cá, até 4, que está um pouco para cá, então a gente vai ter gráfico nessa região aqui. Ó. Ou seja, então a gente precisa do vértice, porque ele vai estar dentro do domínio, do espaço do domínio aí, tá certo? Então, não conseguimos fugir dessa. X do vértice, menos b sobre 2a. Menos b, então dá 7, sobre 2a, menos 6. Ou seja, menos 7 sextos. E aí agora, ou você joga menos 7 sextos aqui, ou você usa a fórmula, né? Então, vamos na fórmula do y do vértice mesmo, que é menos delta, ou seja, menos 1, sobre 4a, que dá menos 12. Menos 1 sobre menos 12, 1 dozeavos. Então, tá lá, ó. O x vai dar menos 7 sextos e o y vai dar 1 dozeavos. Então, tá aqui. Bom, agora, como eu já vi que tudo isso está no meu gráfico, eu preciso, então, verificar o começo e o final desse gráfico. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, vou até fazer isso daqui. Vou chegar um pouco mais para a direita. Por quê? Porque eu preciso jogar o valor menos 4 e eu preciso jogar o valor 4 na função. Por que eu preciso fazer isso? Para saber aonde o gráfico começa e aonde ele termina. Tá? Então, eu preciso jogar o menos 4. Vamos colocar ele aqui. Ó. Não precisa ser milimétrico, igual eu falei, né? Então, vamos colocar o menos 4 por aqui. E vamos colocar o 4 por aqui, assim. Está um pouco meio fora de rumo, mas não tem problema. Ó, então, vamos jogar esses valores na função para saber quais são as imagens desses caras, os y dele. Então, só para eu não ficar baixando o vídeo, deixa eu trazer essa função aqui para baixo, para a gente jogar
menos 4 e 4. Beleza? Então, vamos lá. Jogar o 4. Vai dar menos 3 vezes 4 ao quadrado, menos 7 vezes 4, menos 4. 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 3, 48. Então, menos 48. Menos 28, que é o 7 vezes 4, menos 4. 48 com 28, 76 com 4, 80. Logo, menos 80. Vamos jogar agora o menos 4. Então, nós vamos ter a mesma coisa aqui, porque está ao quadrado, concorda? Menos 4 ao quadrado vai dar o mesmo valor, então aqui fica menos 48. O que vai mudar é aqui, ó, vai ficar menos 7 vezes menos 4, então vai ficar mais 28. E o menos 4 que já estava lá. Menos 48 com 28, menos 20. Aí, menos 20 com menos 4, menos 24. Então, agora, eu tenho que colocar esses valores lá em y. O que eu tenho que fazer, então? Ó? Eu tenho que espichar essa parábola até chegar lá no menos 4. Ficou um horror de parábola, mas tudo bem. Melhorou. Ou seja, esse menos 4 aqui vai bater lá no menos 24. Ó. Nossa, e o outro vai no menos 80, é isso mesmo? Que delícia, hein? E o do 4 vai lá no menos 80. Nossa Senhora, que parábola horrorosa. Peço perdão aos deuses das parábolas por estar fazendo uma parábola tão feia assim, mas espero que vocês entendam e me perdoem. Olha lá, então aqui é o começo da parábola, né? Ó, o começo do gráfico, que é no ponto menos 4, menos 24. E aqui é o término dele. Ó. Vou colocar aqui. Que é o x valendo 4 e o y valendo menos 80. E é isso, tá? Aqui a gente pode colocar também que... Espera aí que ficou um pouco torto, bastante torto, né? Lembrando que essa linha aqui ela não pode ser contínua, tá? É mais fácil eu trazer esse menos 4 para a direita do que ficar entortando essas coisas aqui, né? Olha lá. Perfeito, melhorou. Então, tá aí o gráfico da sua parábola. O gráfico da sua parábola, não, o gráfico da sua função. Ficou meio feio aqui, mas estou no mouse, né? Mas deu para todo mundo entender, né? Curiosidades agora, ó. A imagem dessa função, ela vai de menos 80, que é o menor valor que você pega, até 1/12. Então, ela não é até o infinito, não. Então, essa função ela tem um valor máximo e um valor mínimo. Porque o menor valor que você tem aqui é o menos 80 e o maior é 1/12. Só que esse maior valor é do vértice e esse menor não é daquele vértice da parábola. Vértice da parábola, menos 7/6, 1/12. Valor máximo que essa parábola atinge, 1/12. O início da parábola é no ponto menos 4, menos 24. E o término dessa parábola é no ponto 4, menos 80. Beleza? Deu muita conta, mas é apenas conta, né, gente? Conta a gente faz. Próxima parábola, vamos lá. Próxima função, opa, não está de cá, então ela está de cá, que é a função O. Note que essa função também tem uma restrição no domínio. Então, faça normalmente como se não tivesse restrição. Então, o nosso delta vai ser b ao quadrado, que é 1, né? Ó. Menos 4, a, que é 2, vezes c. Como c é menos 1, então aqui vai ficar positivo. 1 mais 8, que é 9. Então, o delta é 9. Portanto, nosso x vai ser menos o b, então, que é 1, mais ou menos 3, que é a raiz de 9, sobre 2a. 2 vezes 2, 4. X', x duas linhas. Pegando positivo, 1 mais 3 dá 4. 4 sobre 4, 1. Pegando negativo, 1 menos 3, menos 2 sobre 4, que simplificando por 2 vai dar menos meio.
Ó, parábola para cima, porque ali o 2 é positivo. Está aqui. Corta em duas raízes também. Está lá. As raízes são menos meio e 1. O zero está mais próximo do menos meio, né? Se o zero está mais próximo de menos meio, então o eixo y está mais próximo do meio. Tá? Daí, ó, esse aqui é o nosso eixo y, esse aqui é o nosso eixo x. Veja que a parábola está de 0 a 8 no domínio. Então, o que é de 0 a 8? Ó? É daqui para cá até chegar lá no 8. Então, essa parte aqui, ó, eu não posso deixar no gráfico, eu tenho que apagar. Tá certo? Então, vou apagar aqui. Ó. Ou seja, ela só vai ter a raiz do lado direito, né? Porque a outra raiz ela não faz parte do domínio da função. Então, vai daqui em diante, ó, do zero para frente. Tá certo? E aí, eu preciso saber aonde que ela começa, né? Então, eu tenho que jogar zero na função. Só que jogar zero na função é apenas para obter o coeficiente linear. Então, ela começa aqui no menos 1. Note que o vértice está do lado de cá, ó, então eu preciso calculá-lo. Tá certo? E eu preciso jogar o valor 8 para saber onde ela termina. Tá? Então, no caso, essa parábola aqui, ó, ela iria um pouco mais para cima, né? Bem mais para cima, na verdade. Vai crescer aí, não sei até quando. Mas, para não ficar uma coisa muito grandona, eu vou colocar aqui, ou seja, vai ficar fora da milimetragem aí, mas não tem problema não. Isso aqui é um esboço gráfico, tá? Esboço gráfico tem essas permissões aí para a gente fazer, tá certo? Ó. Até porque nenhum professor seu vai tirar nota porque você colocou 1 perto do 8. Quer dizer, eu espero, né? Que isso não aconteça. Então, vamos lá, vamos jogar o 8 na função. Então, eu vou fazer o O de 8, que vai dar 2 vezes 8 ao quadrado, menos 8, menos 1. 8 ao quadrado é 64, que vezes 2 dá 128. Menos 9, né? Então, vai ficar 119. É bem alto, hein? 119. Tá lá. E agora, vamos colocar os vértices, né? Bom, então, o x do vértice é menos b sobre a. Então, vai ficar menos 1, que dá 1, sobre 2a. Falei a, né? Menos b sobre 2a. Então, vai ficar 1 sobre 4. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, menos 9, já vamos colocar ele aqui, dividido por 4 vezes a. 4 vezes 2, 8. Então, menos 9 oitavos. Então, o x deu positivo, de fato, ó, porque ele está aqui do lado direito, né, direito do zero. E aqui deu menos 9 oitavos, que é um pouco abaixo do 1, né? De fato, ó. Olha lá o menos 1 ali, um pouco abaixo do menos 1, né? Estou falando em módulo aqui. Certo? Bom, então, curiosidades sobre esta parábola, essa função. Imagem, de menos 9 oitavos até 119. O valor mínimo dela é menos 9 oitavos e ela tem um valor máximo, que é 119. Só que quem está no vértice da parábola é o menos 9 oitavos, tá? As coordenadas do vértice são 1/4 e menos 9 oitavos. Certinho? Bora para o próximo. Agora aqui, ó, P. Bom, a parábola P, a função P, aliás, ela vai de 0 a 5, ó. Então, tem restrição. Então, vamos começar como se não tivesse. Então, x ao quadrado dá 4. X vai dar mais ou menos 2, né? Quais os números ao quadrado dão 4? Mais ou menos 2. Note que menos 2 já não está aqui no domínio, então você não precisa se preocupar com ela. Isso aqui, então, seria uma parábola para cima. Ó, assim. Cortando no menos 2 e no mais 2. Só que é o seguinte, né? Para lembrar, toda vez que o seu b for 0,
o seu eixo y divide a parábola exatamente ao meio, né? Como aqui vai de 0 para frente, então não teremos parábola antes do eixo y, à esquerda do eixo y. Olha lá. Então, vamos apagar isso aqui tudo. Ó. A parábola vai estar só para lá. E essa parábola ela vai ter fim. Por que ela vai ter fim? Porque ela vai até o 5 no x. Ó. Aqui eu sei que é a outra raiz, que é o 2 positivo. E esse cara aqui ó, é o menos 4, né? Porque está no vértice. Isso aqui é o y do vértice dela. Bom, então basta agora jogar 5 na função para saber qual que vai ser a imagem dele. X, y. Então, calculando aí o p de 5, nós vamos ter 5 ao quadrado menos 4. 25 menos 4, 21. Aí, ó, 21. Certinho? Então, essa aqui tem uma bola aberta. Se ela tem uma bola aberta, o que acontece? Aqui tem que ser aberto, ó. Também. Esse aqui eu fiz de propósito, para ver quem que ia avisar. Quem que ia mandar mensagem lá, ó, professor, o senhor errou e tal. Esse aqui eu deixei a bola fechada de propósito. E é isso, galera. Ó. Função Q agora, ó. Ela é de R em R. Então, essa aqui não tem limites. Então, vamos igualar a 0. Portanto, menos x ao quadrado vai ser menos 16. Menos e menos é mais, né? Então, quais os números que ao quadrado dão 16? 4 e menos 4. Mais ou menos 4. Portanto, a sua parábola com concavidade para baixo, ó, vai ter as raízes menos 4 e 4. Vamos colocar aqui. Menos 4 e 4. Está aqui o menos 4, está aqui o 4. E, como o b é 0, então o eixo y está no centro da parábola, ou seja, ele é aqui, ó, o divisor certinho dela, o eixo de simetria, né? Pronto, aqui então é y e aqui é x. Este cara aqui em cima é o vértice, então já é o 16. Então, acabou. Sua parábola está pronta. Beleza? Curiosidades, a imagem dela vai ser do 16 para baixo, ou seja, de menos infinito até 16. O valor máximo é 16. E as coordenadas do vértice são 0, 16, né? Porque aqui o x vale 0, tá bom? O, P, Q, agora a função R. Também é uma função de R em R. Então, está tranquilo. Então, vamos igualar a 0 aqui. Vamos fazer essa por soma e produto? Não fiz nenhuma, né? Ó, lembrando que a soma é menos b sobre a, então fica 5 sobre 1. E o produto é c sobre a, então fica menos 6. A sugestão que a gente dá para usar soma e produto é quando aqui é 1, né? Porque quando aqui for 1, a gente pode usar aquele produto de Stevin, né? Que é o quê? Ó? Esse cara aqui é a soma das raízes com o sinal contrário, e esse aqui é o produto, com o sinal que está ali. Agora, basta pensar em dois números que somados dão 5 e multiplicados dão menos 6. Sugestão que eu dou, pensa no produto dando menos 6. Então, vamos pensar primeiro dando 6. 1 vezes 6 e 2 vezes 3. Como eu quero que dê negativo, então um dos dois tem que ser negativo. Então, pode ser assim e assim, ou pode ser assim e assim. Só que como eu quero que a soma dê positivo, então o número menor tem que estar com negativo. Então, ou esse é menos ou esse é menos. Só que 3 menos 2 dá 1 e 6 menos 1 dá 5. Portanto, as raízes vão ser menos 1 e 6. Ok? Bom, então, a sua parábola agora ó, tem a concavidade para cima. Corta em duas raízes. Todas aqui deram duas raízes, né? Menos 1 e 6. Menos 1 e 6. Logo, o seu eixo y está mais próximo do menos 1. Olha lá. E aí, a gente já tem aqui o coeficiente linear, né? Que é menos 6. Ó.
Então, esse cara aqui é o menos 6. Falta agora determinarmos, então, as coordenadas do vértice. Vamos fazer agora sem o uso de fórmula? Ó, vamos fazer, então, a média. X do vértice vai ser a média entre 6 e menos 1. 6 menos 1, 5. Então, fica 5 meios, que é o 2,5, né? Então, aqui dá 5 meios. E o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a? Vamos jogar na função? Ah, eu não gosto de fração. Ah, para. Então, aqui, ó, o y do vértice, basta jogar o 5 sobre 2 na função. Então, vai ficar 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5 vezes 5 sobre 2, menos 6. Então, nós vamos ter 25 quartos, é um hotel em 25 quartos, menos 25 meios, menos 6. Daí, o que eu vou fazer, então? Esse aqui eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2, para aparecer o 4 aqui embaixo. E esse eu multiplico por 4 e divido por 4 para aparecer o 4 aqui embaixo. Dessa forma, nosso y do vértice vai ser, ó, aqui tudo vai ser 4, né? O primeiro número é 25. O segundo número é menos 50. O terceiro número é menos 24. E é isso. Ó, 25 menos 24 é 1. 1 menos 50, menos 49. Menos 49 quartos. Então, menos 49 quartos. E está pronto. Curiosidade sobre essa função. Vamos lá, ó. Imagem de menos 49 quartos para cima, ou seja, de menos 49 quartos até mais infinito. Coordenadas do vértice, 5 meios, menos 49 quartos. Valor mínimo, menos 49 quartos. Então, aqui nós temos um ponto de mínimo, beleza? E a última, que também tem uma restriçãozinha, ó, é o R asterisco mais. Já já a gente relembra o que é isso. Então, vamos igualar a zero aqui. É a mesma? É a mesma função. Ah, tá. Então, eu fiz de propósito. Ó, então, como é a mesma função, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o mesmo gráfico, porque os valores são idênticos, né? Não tem por que eu fazer tudo de novo. E vamos trazer para cá. Vamos analisar, então, em cima disso daqui. Veja o seguinte, ó. O que é o R asterisco mais? O mais significa que você jogou toda a parte negativa fora. Então, você não pode ter valores negativos em x. Então, tudo que tiver antes do eixo y, ou seja, a parte negativa em x, você deleta. Então, aqui não tem esse menos 1, né? Ó, essa raiz aqui ela não faz parte mais do gráfico da função. E o que é o asterisco? O asterisco significa que você tem que deletar também o zero, né? Então, você não pode usar o zero. Como a gente não pode usar o zero, o que a gente faz, então? A gente joga o zero para ver onde ela começaria, tá? Se a gente joga o zero para ver onde ela começaria, então isso aqui é uma bola aberta. E ela não tem final, né? Sendo assim, ó, quer dizer que isso aqui vai de menos 49 quartos para cima do mesmo jeito, tá? O valor mínimo ainda é o mesmo, aqui não mudou nada, só mudou o começo. É assim que a gente constrói gráficos de funções quadráticas. Observe sempre o domínio, tá? Para ver quais x você pode usar, quais você não pode. Você tem várias maneiras aí de determinar a raiz, né? Some produto, delta, fatoração. Utilize o que você quiser, aquilo que te dê mais segurança, tá? E tente optar pelo caminho que dê menos contas, beleza? Um abraço, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.